Receba a paz do Senhor Jesus na sua casa. Abra, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 11, para que possamos estudar a visão bíblica do que é a ceia do Senhor Jesus. Bom, este assunto sempre gera polêmica. Entretanto, eu vou tratar dele com a menor polêmica e a maior calma possível. Tem um estudo muito bom que eu encontrei aqui, que mostra justamente isso. Que, aliás, eu preguei na quarta ceia do Senhor Jesus aqui, da história da Igreja de Cristo feita de maneira online. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Para as pessoas do sistema religioso isso é incabível. Mas o que é a ceia do Senhor? É a grande festa do amor, a festa ágape. Nós já vamos estudar um pouco mais sobre a ceia. E antes de tudo eu queria salientar que nós estamos aqui no Hangout distantes, geograficamente, mas estamos extremamente próximos espiritualmente. Estamos em comunhão. Então a ceia feita de maneira online é inédita, é bíblica, nunca antes foi feita. Por quê? Porque o sistema religioso prende as pessoas e cria nelas um medo, uma espécie de macumba gospel. Cuidado, tem que ter um sistema por trás, tem que ter uma diretoria, tem que ter uma organização. E nós não obedecemos o sistema religioso, nós obedecemos o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala acerca da ceia. E o que a Palavra de Deus fala? A Páscoa no Velho Testamento é justamente uma grande alegoria do que é a ceia do Senhor Jesus para o Novo Testamento, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa Páscoa que é uma lembrança do povo de Israel quando saiu do Egito, lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 3, 4 e 5. Na Páscoa, nós tínhamos sempre elementos principais à mesa, que eram as ervas amargas, como está lá em Êxodo 12, 8, que é o símbolo da amargura da escravidão, o pão asmo, que simbolizava a dureza do Egito e saída às pressas, Deuteronômio capítulo 16, versículo 3. O sangue, que era então o vinho, representando a segurança, conforme Êxodo capítulo 11, versículos 6 e 7, os versículos 6 e 7, e capítulo 12, versículo 7. Também temos o cordeiro assado, que simbolizava na Páscoa a remissão de pecados, conforme Êxodo 12, versículos 5 e 6. Muito bem. Nós sabemos que depois veio essa Páscoa pagã, oriunda dos druidas, Egito, Pérsia, Grécia, Roma, China, mas nós não vamos abordar essa parte dessa Páscoa que é comemorada frequentemente pelo sistema religioso católico e protestante. Porque os protestantes, em sua falsa reforma protestante, é nada mais do que uma pintura de uma parede, colocar um quadro, criando um sistema filial da matriz católica.
com todo tipo também de paganização. Deram uma melhorada, colocaram a sujeira debaixo do tapete. Exemplo disso é Lutero, que era Rosa Cruz, que morreu no sistema católico, nunca saiu do sistema católico. Segundo o que conta e narra, a maioria dos filmes e livros sobre ele não tinham um bom testemunho. E existem ainda outras coisas que pesam contra ele, mas nós não vamos abordar. Se você quiser saber sobre isso, nesse mesmo canal nós temos vídeos falando sobre Lutero. É essa falsa reforma protestante que fez com que o sistema atual comemore Natal, Páscoa, não é isso? Muito bem. A ceia hoje do Senhor tem a sua alegoria concluída no Novo Testamento, e nós vamos fazer aí uma analogia, ou seja, uma comparação do Velho com o Novo Testamento, para sabermos como deve ser a ceia do Senhor Jesus biblicamente. Está ali, ó, como eu tinha dito agora há pouco, as ervas amargas no Velho Testamento, e agora no Novo, está lá em João 13:18, onde nos mostra a amargura da traição. O pão asmo hoje representa o corpo de Cristo, como Mateus 26:26, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, e o vinho representa o sangue que, por sua vez, simboliza a remissão de pecados, como está em Mateus 26, versículos 27 e 28, e 1 Coríntios 11, 25. O cordeiro assado representa hoje o nosso Senhor Jesus, como está em João capítulo 1, versículo 29. Pois bem, então, a ceia hoje é para a Igreja de Cristo o que a Páscoa é para Israel. O sistema religioso protestante, advindo, oriundo do sistema católico, trouxe algumas paganizações, algumas heresias, como transubstanciação e consubstanciação. O que diz a transubstanciação? Diz que existe a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. É mentira, não é bíblico. A consubstanciação prega que Jesus se encontra presente com a substância do pão e do vinho. Também não é o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Qual é o significado real da ceia hoje? Ela deve ser feita ou não? Os Rubenitas, de Rubens Sodré, os oriundos dos judeus messiânicos, os Sabinitas, de Fábio Sabino, e tantos outros têm dito que não precisa mais cear, porque aquilo que você come, você exterioriza depois. Não é isso que eles dizem? E provavelmente alguns deles vão criar polêmica nos comentários desse vídeo, quando esse vídeo for publicado. Meus prezados irmãos, que aprenderam que a ceia veio lá do mitraísmo, do paganismo, meus irmãos, a ceia, ela é extremamente bíblica. O que não é bíblico é a transubstanciação, a consubstanciação, a obrigatoriedade da ceia. Dizer que a ceia impede alguém de ser membro do corpo de Cristo, de ser salvo. Dizer que a ceia tem poder salvífico, certo? Essas questões, esses pontos é que são heresias. Mas a ceia, a grande janta de 1 Coríntios 11, é extremamente bíblica. Vamos lá? Lucas 22:19 diz: fazei isto em memória de mim. Então, em primeiro lugar, nós fazemos em memória dele.
em segundo lugar, porque nós estamos anunciando a sua morte. Esse povo rubenita, sabinita, figuralogista, falo isso com muito carinho e amor por vocês. Mas vai acontecer com vocês o que aconteceu com o irmão que eu conheci aqui no Eu Quero Uma Igreja, que saiu do sistema religioso através do Rubens e que foi passando pelo Fábio Sabino, pelo Judeus Messiânicos. Sabe o que aconteceu com ele hoje? Ele se autoproclamou ateu. É a desconstrução da fé. É o que Satanás quer fazer na sua cabeça. Esse povo figuralogista, ou seja, aquele povo que diz que não precisa mais batizar, não precisa mais cear, tudo é no sentido figurado, nada mais é no sentido literal. Esse povo não ora mais, não jejua, não consagra, não canta, não louva, não chora, não cultua, interpretam extremamente equivocados as Sagradas Escrituras, como nós aqui do projeto temos sempre refutado. Então, em segundo lugar, a ceia tem como seu significado a anunciação de sua morte. 1 Coríntios 11, 26, olha que lindo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos então para o terceiro motivo do porquê cear. É um ritual de aliança. Em 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em João 6, do 53 ao 56, Jesus disse, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós encontramos também em significado de ceia, da ceia, a comunhão, isto é, a koinonia. 1 Coríntios 11, 33. Quando vos reunis, amados irmãos, para comer, esperai uns pelos outros. Isto é, porque era a grande festa de amor, como está lá na Epístola de Judas, no versículo 12 do seu único capítulo. A festa ágape, a festa do amor, era uma grande ceia, uma grande janta entre irmãos. Bom, esse momento de reunião da festa do amor, ela pode ser para a bênção, como está em 1 Coríntios 10, 16, como pode ser para a maldição, como está em 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o versículo célebre da ceia que o sistema religioso usa para atemorizar o povo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E também diz no versículo de número 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, era a grande festa ágape. Era a festa que tinha sobre a mesa, assim como a Páscoa para Israel, a ceia para a Igreja de Cristo do Novo Testamento, era uma grande festa, um banquete. Partiam o pão físico e partiam o pão espiritual. Isto é extremamente bíblico. Você quer ver? E eles faziam isso todo domingo. Abra aí a sua Bíblia. Você que está sendo enganado pelos figuralogistas, que dizem que não é mais para cear, que a ceia é espiritual, que o pão é Jesus,
e que o vinho é o sangue dele, e que ele já morreu por nós, e não há necessidade mais de cear, não é? Somente naquele dia, quando ele regressar, vamos cear no céu, mas aqui não precisa mais. Não caia nessa armadilha, nesse laço, nessa mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Abra aí. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. No original é para cearem. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. No versículo de número 11 diz: e subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer. Foi uma ceia que foi até ao amanhecer. Imagina vocês que eles estavam à meia-noite, como está no versículo 7, até ao amanhecer. Foi uma ceia com duração de mais de 5 horas, porque até amanhecer, 5, 6, 7 da manhã. Mais de 5 horas de duração, esse partindo o pão e comendo. Eles comeram o pão. E nós conhecemos muito bem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 46, que diz: e perseverando unânimes todos os dias no pátio do templo, e não no templo, no pátio do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, não tem nada no sentido figurado, no sentido espiritual aqui não. Aqui está falando no sentido literal. Eles comiam. Vamos continuar? Então, aqui em 1 Coríntios 11, eles estavam reunidos para uma grande ceia, a festa do amor. Quando diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, é porque qual é a grande exigência para que você possa estar apta para participar dessa ceia? O amor. Ágape, o amor. Se você não está em 4 palavras gregas que eu vou dar aqui, você não pode participar da ceia. Quais são essas 4 palavras? Anameses, ou seja, você está realmente lembrando da morte de Cristo, sabendo que através daquela morte salvífica dele, temos redenção. Você é consciente dos seus pecados? Você se arrepende, sabe que precisa desse sangue para ser purificado? Então você já está se examinando, já está aprovado no primeiro ponto. O segundo ponto, Eucaristia, isto é, ação de graças. Você está dando graças a Deus pela morte dele, pelo sangue dele, através da sua vida, e não só nesse dia que você senta para cear? Número 3, koinonia. Aqui o mais importante. Você liberou perdão para seus irmãos? Você está de bem e em paz com todos os irmãos da maneira possível, não é? Porque foi o que o apóstolo Paulo disse, não é? Se for possível, tende paz com todos. Tenta, faz o possível, segundo a sua consciência, você se examinando. A sua consciência não lhe acusa. Você não está magoado com alguém? Você não está com o coração cheio de ódio, de vingança, de tristeza, mágoa contra alguma pessoa? Se você está com o coração limpo,
você também cumpriu esse terceiro item. E a última palavrinha grega que aparece nesse contexto é kainediateke, que é a nova aliança que deve ser proclamada. Isto é, o Novo Testamento. Você tem consciência de que você não está mais no Velho Testamento, na guarda do sábado, nas coisas judaizantes, no dízimo, no legalismo, proibindo irmãs de vestirem roupas assim, tudo baseado em Deuteronômio, em Levítico, tudo baseado no Velho Testamento, nos preceitos da lei, no não toques, não proves, não manuseies, proibindo os irmãos de terem liberdade em Cristo. Quando o apóstolo Paulo refutou isso em toda a carta aos Gálatas, quando ele refutou isso em Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23, você está livre? O véu se rasgou na sua vida, como está em 2 Coríntios capítulo 3? Você está na graça salvífica de Cristo? Você entendeu o que é esse diateque? Você está no Novo Testamento? Você não está ainda naquele véu que não se rasgou, costurado, no tempo dos sumos sacerdotes, no tempo dos templos que Deus não habita? Você sabia que agora o templo é o corpo de Jesus? João capítulo 2, versículo 20 e 21. Você sabia que agora você é rei, você é sacerdote, você é igreja de Cristo, você é templo do Espírito Santo? Se você tem consciência disso, então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você cumpriu essas 4 palavras gregas que são as etapas que você vai se examinar para saber se você está preparado para participar da ceia. É uma festa de amor? É a festa ágape, anameses, eucaristia, koinonia, kainediateke. Você está preparado? Se você está bem com o Senhor Jesus, então você pode comer, você pode beber, você pode cear. Quando aqui está dizendo que existem fracos e doentes, muitos que dormem, pessoas que comem para sua própria condenação. Por quê? O que estava acontecendo aqui? As pessoas bem de vida, com uma vida abundante, com fartura, estavam sentando em mesas separadas dos pobres da igreja. E se tem uma coisa que Deus sempre abominou, é justamente a acepção de pessoas. Para ele, todo mundo é igual. Então, em Deuteronômio 14, por exemplo, quando foi instituído o dízimo, ele disse, olha, deem de comer com esse dízimo as viúvas, o estrangeiro, o órfão. Quando é a verdadeira religião de Tiago 1,27, olha, cuide da viúva, cuide do órfão. Quando Jesus falou com o jovem rico, ele disse, divida com os pobres, reparta com os pobres, doe aos pobres. Ele veio, disse Isaías, o profeta messiânico, ele foi ungido para pregar o evangelho aos pobres. Então o foco de Jesus sempre foi os pobres. 2 Coríntios 8 e 9, a coleta não é oferta, não é dízimo, é coleta para quem? Para os pobres. Então, se tem uma coisa que Deus abomina, é a falta de amor, é a falta de perdão, é a acepção de pessoas, é a desigualdade social. É alguém ter 2 vestes e ver o seu irmão passando frio e não fazer nada. É alguém ter muita comida e ver o seu irmão passando fome e não fazer nada. Por isso que ele disse, vocês que falam em línguas, que expulsam demônios, que curam enfermos, vocês, eu vou dizer naquele dia, eu vou dizer para vocês, estive preso, não me visitastes, estive nu e não me vestistes, estive com fome e não me alimentastes. É o que ele sempre ensinou, é o que está por todas as Sagradas Escrituras, amor, caridade.
Caridade, obras. Se você ler todo o livro de Tiago, você só vai ver isso. Obras, caridade, amor. A parábola do bom samaritano, amor. Mateus 6, amor. Mateus 23, amor. O que é que os escribas e fariseus não tinham? E que Jesus batia firme nisso? Amor. E é o que está sendo tratado em 1 Coríntios 11. Aí as denominações vêm com todo tipo de mentira. Mentira. Como? Fulano cortou o cabelo, não pode participar de ceia. Fulano usou calça comprida, não pode participar de ceia. Fulano assistiu televisão, não pode participar de ceia. Fulano não deu o dízimo, não pode participar de ceia. E assim por diante. Fulano não está frequentando a escola dominical, não pode participar de ceia. Fulano está com uma frequência muito escassa na igreja. Aquilo que eles chamam de igreja. Igreja somos nós. Não pode participar de ceia. E se não participar de ceia, existe até uma rotulação para isso. Existe um Talmud para isso. As denominações evangélicas criaram mais ou menos assim. Uma ceia sem participar, não prega, não ensina, não ora, não canta. 2 ceias, 3 ceias sem participar, já é considerado como desviado. Está desviado. Então vejam, e daí para pior, e daí para pior. Tem algumas denominações que se você não der o dízimo, você não pode participar de ceia. Quem é que criou isso? Esses mentirosos, os mercenários. Daqueles que você não deve ser ovelha. Os estranhos. Fuja deles. Saia deles. Fuja. Está lá em João capítulo 10, versículo 5. Fuja dos estranhos. Ouça a voz do teu sumo pastor. Então, qual era o problema aqui? O versículo de número 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais, há entre vós dissensões. Você entende? Falta de amor, falta de comunhão, divisão. Era isto que era a grande problemática. Este era o problema. E depois ele dá um segundo problema no versículo 21, dizendo: vocês tomam antecipadamente a própria ceia. Um tem fome e o outro embriaga-se. A palavra grega é meto. Embriaga-se. Tem 2 sentidos. É no sentido de ficar bêbado e é no sentido de ficar farto. Mas seja num sentido ou no outro, está errado. Porque o que estava acontecendo era a acepção de pessoas. Uma mesa farta, com as pessoas de status da sociedade, aqueles que ostentavam bons cargos na sociedade, bons salários, também na igreja. E aqui uma mesa com meia dúzia de pão seco para os cristãos pobres. E esses dizendo que era a festa do amor, que era a festa ágape. Nós se amamos em Cristo. É isto que Paulo está condenando. É isto. Apenas isto. E no versículo 22 ele disse: vocês estão fazendo isso, envergonhando a igreja de Deus, e eu não louvo vocês por isso. Não elogio vocês por isso. No versículo de número 34, ele diz: mas se alguém tiver fome, coma em casa. Ou seja, vocês estão se fartando, se embriagando, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Nesse contexto, nós também vemos o seguinte: se eles se embriagavam, é óbvio que não era uma ceia nem um pouco parecida com a ceia denominacional do sistema religioso atual, que tem um cálice de vinho e um pedacinho de pão. Se eles comiam e se fartavam, é porque era uma grande janta, como era a Páscoa para Israel. Ervas amargas, azeite de oliva,
cordeiro assado, vinho, pães asmos, uma grande ceia. Esta grande janta, esse partir do pão, sentar para partir o pão espiritual e o pão físico, em koinonia, nós do Eu Quero Uma Igreja, como é bíblico, vamos fazer. Mas vamos fazer nos núcleos. Porque nós, via Hangout, na internet, ficamos impossibilitados de cada um na sua casa separar alimentos, ainda mais estes que têm toda uma simbologia, que nos fazem remeter à salvação, à remissão, à redenção. Nós ficamos impossibilitados, nós não temos como realizar uma ceia dessa forma. Não existe como. Por essa razão, nós se atemos aos dois elementos principais, o pão e o vinho, como está nos versículos 24, 25, 26 e 27, que mostram que o pão e o vinho são os dois elementos importantes. Volte uma página da Bíblia e abra em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala da idolatria e do culto de demônios. Ele fala assim no versículo de número 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aqui prova que dois elementos não podiam faltar nessa ceia. Aí ele diz um versículo lindo, quando ele diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, só tem uma igreja, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, pedaço de pão é o quê? Pão. Nós somos igreja, como tem a única igreja. Nós somos templos do Espírito Santo, como tem um único templo, a saber, o corpo de Cristo. Aí ele vai dizendo, ele está fazendo um paralelo, aqueles que sentam aos cultos de demônios, a idolatria, e aqueles que sentam à mesa do Senhor, como está no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja que nesse versículo que ele está fazendo essa comparação e alertando a igreja de Corinto, ele está enfatizando o pão e o vinho. Aí vai surgir uma grande discussão que eu, desde que me entendo por gente, conheço essa discussão, e são mais de 2000 anos e nunca se chegou a lugar nenhum. Porque é o tipo de coisa que Paulo disse para Timóteo: foge dessas coisas. Questões que não chegam a lugar nenhum. Você vai aprender sempre e nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. É aquilo que está lá em 1 Coríntios 13, versículo de número, deixa eu confirmar aqui, 13, 12. Ó, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Se você abrir também em Romanos, capítulo de número 12, aos Romanos, capítulo de número 12, e o versículo 3. Olha o que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Repito, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Com temperança. Não toque naquilo que não foi revelado. Cada um não saiba mais do que convém saber. Saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículo 3. Esse versículo é célebre. Ele é áureo. Você precisa divulgá-lo, porque hoje as pessoas querem saber mais do que convém saber. Querem tocar naquilo que não lhes foi revelado, permitido.
Deixa para aquele grande dia. Como que eu vou saber que é algo intocável, que Deus não permite que eu toque? Questões que produzem contenda. Foi o que Paulo disse a Timóteo, olha, produziu contenda, sai fora. É justamente o quê? Qual é o debate que nós já fizemos aqui na Eu Quero Uma Igreja e que existe há 2000 anos e que só produz contenda? O vinho é suco de uva não alcoólico ou é um vinho alcoólico? E você vai sentar com defensores dos dois lados, do paralelo, e você vai ver que não existe um resultado. Não existe uma conclusão. Não existe. Não existe. Aí existe o Tabernáculo da Fé, a Congregação Cristã, são duas denominações que participam do vinho alcoólico. As demais participam do suco de uva. Não importa. Já vou falar sobre isso. Aí existem aquelas que dizem que tem que ser pão sem fermento, porque assim era a Páscoa para Israel, assim deve ser a ceia para Jesus. Esse pão asmo, sem fermento, pão não levedado, é o pão correto para a ceia ser válida. E chegam a dizer que as outras ceias estão erradas. Bom, a partir do momento que alguém diz que essa ceia aqui é bíblica e certa, e aquela ceia está errada, aqui a nossa denominação está certa, o resto está tudo errado. Isso é extremamente o foco de combate do projeto Eu Quero Uma Igreja. Quando todas as denominações se dizem certas e salvas, umas julgam as outras. Aqui tem salvação, ali não tem. Aqui não tem, não tem, não tem. Aqui tem. E aquelas que são amiguinhas dizem, olha, aqui tem salvação, ali também, mas nas outras não. Esse é o nosso foco de combate, de defesa do Evangelho. É um absurdo. É uma grande disputa empresarial. Empresas que querem cada vez mais faturamento, dízimo, oferta, enfim. Bom, voltando ao assunto. É pão asmo ou é pão levedado? É vinho ou é suco de uva? Esse debate está aqui no YouTube, a gente já fez. Outras pessoas já fizeram. E você pode sentar para debater, você não vai chegar a lugar nenhum. Se Jesus quisesse ter sido específico sobre isso, ele teria dito, olha, vocês vão participar da ceia, vocês vão se reunir em memória de mim para anunciar a minha morte, mas vocês vão participar de um suco de uva, da vide, não fermentado, não alcoólico. Ele teria dito isso. Em aproximadamente 3 anos e meio de ministério, ele poderia ter dito isso. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que haveria essa discussão até hoje. Ele não quis revelar. Por quê? Porque não importa. Foram os homens que deram importância a isso. E se você discorda de mim, ore a Deus e Deus vai te revelar isso. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, foge disso, isso só produz contenda. Aquilo que não nos une, aquilo que nos divide, divisão, duas visões, aquilo que nos separa, não nos atemos, fugimos. Aquilo que nos une, aquilo que é essencial, nos atemos, nos unimos, estamos juntos e firmes. Agora, é suco de uva ou é vinho? Eu tenho uma sequência enorme aqui de versículos que eu posso mostrar, já falei sobre isso aqui no YouTube, que provam que era um vinho alcoólico. Mas existe uma outra área de uma gama de versículos que você vai ver que provam que era suco da vide, porque Jesus não poderia ter tomado nada alcoólico. Porque para ele ser o Messias, está lá em Abacuque, ele não poderia tomar nada alcoólico. A questão é a seguinte, meus irmãos, ninguém sabe. Se ele quisesse, em 3 anos e meio, ele diria, olha, vocês vão participar do pão e o pão precisa ser asmo. Pronto, não teria essa discussão toda. Se ele não quis dizer, nós não poderemos ser cobrados naquele grande dia. Tudo que não é claro, que não tem texto e contexto, tudo que não tem 3 vezes, não é assim que diz a teologia dos homens?
dos homens da lei, da hermenêutica. Eu me formei em teologia quando era do sistema religioso. A hermenêutica, a exegese, diz o seguinte: tem que ter texto e contexto, tem que ter 1, 2, 3 vezes na Bíblia para poder ser doutrina. Então vamos pegar esse estudo dos homens e vamos trazer para cá. Não é assim? Não é assim? É a coerência. Até a língua portuguesa, inglesa, italiana, espanhol, até os idiomas têm uma doutrina chamada semântica. Essa semântica prega a mesma coisa. Tem que ter texto, tem que ter contexto, tem que aparecer 3 vezes para ficar bem definido num livro, numa carta, naquilo que está sendo analisado. Então, as Sagradas Escrituras, nós teríamos que ter aqui pelo menos 3 vezes para que pudéssemos ter uma doutrina específica sobre isso e para que pudéssemos ser cobrados por isso. Aí, naquele grande dia do juízo, quando as Sagradas Escrituras serão a grande constituição, com os parágrafos, com os incisos, com os artigos, com as leis do Senhor, os seus mandamentos, por onde? Pelo qual seremos julgados. Aí Jesus vai mostrar assim, vai dizer: olha aqui, eu disse que tinha que ser pão asmo e vocês não me obedeceram. Eu falei que era vinho. Cá entre nós, segundo meus estudos, eu acredito que o ideal, o certo, o correto, o bíblico, é pão asmo e é vinho fermentado. Mas isso é o que eu, com os meus estudos, acho. Mas eu respeito. Porque eu sei que isso não é preempção, isso não salva ninguém. Lá no Amazonas, quando não tem suco de uva, não tem vinho, não tem pão, eles participam da ceia com mandioca e água. Porque não importam os elementos, e sim a festa ágape, a festa do amor, do perdão, da coinonia, sem acepção de pessoas. Aonde os bem de vida da igreja vão dividir com os pobres, vão cear junto, vão comer junto e vão lembrar de que Jesus morreu por nós, que Ele está voltando, e anunciar a morte do Senhor. Me perdoa, meu prezado irmão e irmã que está me assistindo e que ao longo dos anos se perdeu, entristecido com o sistema religioso, acabou caindo na lábia de Rubens Sodré e outros. E hoje você está aí com essa ideia do figuralogismo, achando que a ceia não precisa mais porque é no sentido figurado. Bom, eu espero que com esse vídeo você tenha compreendido. Ah, irmão Máquio, você não estudou. Irmão, eu já li cristianismo pagão, eu já sei toda a história do mitraísmo, já li toda a história do paganismo da Igreja Católica, desde Constantino. Não é nada disso que vocês foram enganados por esse homem chamado Rubens Sodré, ou por judeus messiânicos, ou por Fábio Sabino, ou seja lá por quem for. Não é verdade. As Sagradas Escrituras é o nosso único manual. Permanece naquilo que foi ensinado, inteirado. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Fica aqui, ó. Foge. Vocês não percebem, vocês não têm discernimento espiritual. Vocês não lembram a graça, o poder de Deus que vocês sentem ao sentar com os irmãos e participar de uma ceia? Como nós vamos ter agora, no dia 27, ao vivo para o mundo inteiro, cada um na sua casa, porque a igreja se reunia em casa, separando os elementos e participando. Novamente, repito, por que nós não fazemos uma grande janta ao vivo pela internet? Porque escandalizaria. Não é o correto, não é o certo, não estamos pertos fisicamente. Nós ficamos impossibilitados. Então nós se atemos aos 2 elementos principais e dessa forma estamos cumprindo todas essas palavrinhas. Anameses, Eucaristia, Koinonia, Kaine diateke. Não estamos nos embriagando, não estamos pecando na palavra metu, né, que significa se embriagar. Não estamos cometendo acepção de pessoas.
cada um examina-se a si mesmo, pois nós somos igrejas, nós somos templos do Espírito Santo, então nós examinamos e participamos da ceia. Então, eu espero que tudo tenha ficado muito bem claro. Essa ceia do sistema religioso é sim paganizada, é sim mentirosa, mas quando você sai do sistema religioso, você não pode, é isso que eu estava falando agora há pouco, quero voltar a falar. Você que está aí com Rubens, está toda nessa fase aí, essa fase vai passar. Você não tem discernimento espiritual, você não percebe que nos últimos 15, 10 anos está começando um processo de desconstrução da fé. Ataque, divisão, sabe? O homossexualismo, a homossexualidade, igreja evangélica gay, os escândalos, a teologia da prosperidade, a autoajuda, o gnosticismo, a maçonaria, os judeus messiânicos, as coisas judaizantes, o sectarismo religioso e agora os figuralogistas. Não precisa mais de ceia, não precisa mais de batismo, não precisa mais orar. Jejum não existe mais. Até arrebatamento estão falando que não existe mais. Você não percebe que isso surgiu agora? Ah, não, é por causa da internet que trouxe informação que estava oculta. Não, aproveitadores que estão se aproveitando desse sistema de rede mundial de computadores para atingir você, para ganhar você, para tirar você da verdade, para desconstruir a sua fé. E foi o que Jesus disse, o amor vai se esfriar e a fé vai se esvair. Porventura achará fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É o que está acontecendo. Desconstrução da fé. As pessoas se escandalizando. Os falsos mestres, falsos profetas. Vai ver a vida deles. Procura aqui nesse canal sobre Fábio Sabino e Rubens Sodré. Eu tenho documentos aqui. Eu não publico por falta de ética. Por questão de ética. Porque se eu publicasse era falta de ética. Mas eu tenho documentos. O Dr. Pedrosa conhece muito bem quem é Rubens. Você que está próximo dos judeus messiânicos, você sabe da ligação de grande parte deles com a maçonaria? Saia disso, meu irmão. Saia disso. Permanece naquilo que você foi inteirado nas Sagradas Escrituras. A ceia é uma ordenança à Igreja do Senhor Jesus. A ceia é uma ordenança. Em Êxodo 12:48 diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Colossenses 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a Páscoa é para os judeus, não para a igreja. O paganismo e a comercialização é um perigo. A ceia traz consequências boas e ruins, se você não tiver amor. Se você não tiver comunhão com os irmãos, é uma consequência ruim. A ceia é para o convertido e batizado. O batismo e a ceia não salvam, mas edificam. E lembrem-se, a fé sem obras, ela é morta.
Como que você pode dizer que vive o cristianismo, que é cristão, não o cristianismo de Constantino, o cristianismo de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso único pastor? Como que você diz que é cristão convertido se você não tem obras? Você só tem fé? Cadê o batismo? Ordenança à igreja. Cadê a ceia? Ordenança à igreja. Cadê? A fé sem obras é morta. Bom, Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Eu espero que o nosso Salvador, o meu e o seu, Jesus Cristo, lhe esclareça essas coisas. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o batismo na visão bíblica, sem intervenção do sistema religioso. E vou fazer um também sobre o nome de Jesus. É Yahushua, Yahushua, Yoshua, Yeshua, Yeshua, Joshua ou Jesus. Deus te abençoe.